estamos acompanhando, né, os desdobramentos da condenação do ex-presidente Donald Trump. Inclusive, as reações, as repercussões. Já pode colocar na tela a primeira manchete da Socorro Sampaio, que é também o assunto da manchete do professor Vila. Daqui a pouco a gente coloca para a gente entender o que significa essa condenação, se isso tem repercussão imediata na eleição de novembro, porque, afinal de contas, é a maior economia do planeta e quando o Banco Central americano, por exemplo, muda 0,0 alguma coisa, isso impacta no mundo inteiro. Estou dando um exemplo de como tudo o que vem de lá tem um impacto no restante do planeta. Apoiadores de Trump pedem protestos e retaliação violenta após o veredito. E democratas comemoram enquanto os jornais fazem piada do ex-presidente. Já cumprimentando você, Socorro, muito obrigado por ter entrado mais cedo conosco. Vamos falar dessa condenação. Qual o veredito e o que vai acontecer com ele a partir de agora? Por exemplo, Trump pode ser preso? Pode, Ari. Olá, Brasil, boa tarde. O ex-presidente Donald Trump pode sim, pode ser preso. Teve choro ontem, muito choro na condenação, teve muita comemoração. Então, vamos começar agora, Ari, pelo fato mais recente, que foi o ex-presidente se manifestou publicamente agora há pouco. Foi a primeira vez que ele falou após ser condenado. Trump foi ontem condenado em todas as 34 acusações em que ele era, né? Todas as 34 acusações ele foi condenado naquele caso em que ele falsificou os registros das empresas para esconder o pagamento de um suborno, um dinheiro que ele deu para uma atriz pornô para pagar o silêncio dela, para não prejudicar na campanha de 2016. Esse que é o caso dos 4 julgamentos do ex-presidente, esse é o primeiro e é o mais brando, digamos assim. Então, ele falou agora há pouco, Ari, o ex-presidente, ao falar agora há pouco de Nova York, ele não parecia tão zangado, ele parecia até assim mais cansado que zangado. O Trump voltou a dizer que o julgamento foi um fraude, que o veredito é uma vergonha, acusou o juiz de corrupto, o juiz foi parcial, segundo ele, tem ligações com os democratas, até demonstrou uma certa preocupação em mandar para a prisão um homem de 77 anos. Então, ele se julgou velho, acho que ele notou o que falou e logo depois ele corrigiu. Mas eu não me sinto 77 anos. O Trump também disse que vai apelar, os advogados vão apelar dessa decisão e disse, Ari, olha só, que desde o veredito, a campanha dele já arrecadou 39 milhões de dólares e que foram 34 milhões e meio apenas 6 horas após o veredito. Bem, a sentença foi condenado, agora a sentença é assim que acontece nos Estados Unidos, só no dia 11 de julho. No dia 11 de julho, o juiz do caso vai anunciar a sentença. E pode até ser, Ari, que esse anúncio seja adiado por causa dessa apelação da defesa do Trump. Então, ele pode ir sim para a prisão, embora seja improvável, segundo grandes juristas. O que pode acontecer, porque esse crime do Trump no estado de Nova York tem uma classificação. Crime A, B, C, o A é o mais grave. Esse crime do presidente de falsificar os registros da empresa é um crime aí do E, que é considerado um crime brando. Então, ele pode, por exemplo, pegar uma multa, pode ser condenado à liberdade condicional ou serviço comunitário, imagina o ex-presidente prestando serviço comunitário, ou pode ser até prisão domiciliar. Ele pode ser candidato? Pode sim, sem problemas nenhum. Quanto às reações, a gente já falou aí da reação do ex-presidente, teve também, a gente começa com as reações dos familiares. O filho do ex-presidente, o Donald Trump Jr., o mais velho, escreveu no Twitter que os democratas, finalmente, depois de longo tempo tentando, conseguiram transformar a América em uma M de terceiro mundo. E que a salvação será no dia 5 de novembro, na eleição. O segundo filho, o Eric Trump, disse que é possivelmente que ontem, o dia 30 de maio, fique conhecido na história como o dia em que Donald Trump venceu a eleição. Todos os familiares se manifestaram, a filha Ivanka colocou uma foto dela bem pequena, bebê, com o pai. A única pessoa da família que não se manifestou, Ari,
Foi a esposa, a Melania Trump. Mas também depois desse caso, ninguém ia esperar alguma manifestação da ex-primeira-dama. Bem, os republicanos que estavam na porta do tribunal, eles têm um grupo, aí a gente tem imagens desse grupo, bastante irritado, bastante violento. Eles estavam aí, Ari, prometendo até invadir o tribunal, dizendo palavrões, totalmente indignados, prometeram invadir o tribunal. E nas redes sociais, em vários sites pró-Trump, eles falam em motim, eles falam em violência, esses republicanos falam até em revolução. O ex-presidente também recebeu o apoio de vários líderes mundiais, líderes da extrema-direita, como é o caso do vice-primeiro-ministro da Itália, Matteo Salvini, que diz que o que o Trump sofreu foi um assédio da justiça. O primeiro-ministro, o extremista Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria, diz que o Trump é um homem honrado e que ele deve continuar lutando. Até a Rússia se manifestou através do porta-voz do Kremlin, que disse: a condenação de Trump mostra que a Casa Branca está eliminando os seus rivais políticos por todos os meios legais e ilegais possíveis. Imagina a Rússia falando em eliminar rival. O Musk, dono do Twitter, diz que o julgamento foi político e que causou um grande dano à confiança do público no sistema jurídico americano. Bem, o presidente Biden, presidente dos Estados Unidos, ainda não se manifestou. Muita gente espera que ele se manifeste depois do veredito, mas a direção da campanha do democrata se manifestou e disse que esse veredito mostra que ninguém está acima da lei e pediu aos americanos que não retornem, que não levem Donald Trump de volta à Casa Branca. Hillary Clinton, que disputou a presidência com Trump em 2016, estava falando, estava num grande evento aí. Vamos ouvir o que ela falou. Thank you. Thank you so much. Anything going on today? E todo mundo aplaudiu. E tem aí, Ari, a gente também tem imagens de uma comemoração em Nova York. Parecia final de Copa do Mundo, parecia final de jogo de beisebol para os americanos. Olha, quando anunciaram a condenação, vamos ouvir. Só um momento, gente, da comemoração. Olha isso. E tem também, como você falou, Ari, para finalizar aqui a participação, os memes, as brincadeiras na internet, tem também capas de revistas, de jornais. Tem aí um meme que escreveram 34 vezes. Foi numa calçada em frente ao prédio em que mora o presidente Donald Trump, ao Trump Tower, em Nova York. Escreveram 34 vezes, as 34 condenações. Acho que a gente tem imagem aí, escrever na calçada, a produção da calçada. Essa aí é porque o nome do prédio do Trump é o Tower, né? Tower Trump Tower, acho que é isso. É a torre do Trump. Então, colocaram na internet qual será a nova torre dele, essa torre aí da prisão. O que acontece agora, Ari, é que depois dessas brincadeiras todas, que a internet está cheia dessas brincadeiras, o que a gente tem que ver agora, e isso aí é possivelmente a capa da próxima revista Time, é que para os republicanos, tem que ver se isso vai ter algum efeito nos republicanos mais não tão radicais, porque para os republicanos, aqueles radicais, olha aí, Trump finalmente ganha em voto popular. Isso é uma brincadeira com o sistema eleitoral dos Estados Unidos, que é tão confuso que nem sempre quem vence no voto popular é o que vai eleito. Então, eles disseram, finalmente, aí ele venceu no voto popular. Mas, Ari, para os republicanos, aqueles bem extremos, aquele republicano raiz, como a gente diria no Brasil, o fã do Trump, eles acham que foi um julgamento, que foi um fraude, que ele foi injustiçado, que foi um julgamento político e, mais do que nunca, apoiam o presidente. Vide a fantástica arrecadação de 39 milhões de dólares em menos de 24 horas, Ari. E olha, de todos os memes que a Socorro trouxe, o que eu achei mais espirituoso foi o do boneco Snoopy, cujo texto diz assim: quem diria que a América seria salva por uma estrela pornô? Caso Trump perca a eleição,